Alegria. Oh, glória. Vamos. Hoje eu estava ali falando, eu comentei, eu fui ali fora, a Flávia estava ali lá de fora, eu comentei com ela que estar aqui ministrando nos 12 dias já é uma responsabilidade, né? Aí eu falei para ela assim, quanto mais em 2 ao mesmo tempo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar. Eles já são uma bênção, a palavra já foi revelada e dada ao coração deles, mas, como eu sempre tenho dito, que o Espírito Santo tenha liberdade no meio e no seu coração, para que nós possamos receber a palavra do Senhor e absorvê-la e sermos tratados em nome de Jesus. Você pode levantar suas mãos? Pai, nós estamos à tua presença. Eu quero, Senhor, te agradecer por essa noite, de louvar por tudo que o Senhor já fez no nosso meio. E agora, Senhor, queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem a falar e revelar aos nossos corações. E peço, Espírito Santo, que uma vez mais o Teu Espírito convença-nos do pecado, da justiça e do juízo. Que mais uma vez, Senhor, nós possamos ser impactados pela Tua palavra, impactados pela Tua presença. Senhor, usa a vida dos Teus filhos com ousadia, para que nós, Senhor, possamos receber de Ti uma porção mais uma vez, Senhor, e sermos transformados e aprendemos a perdoar e possamos, Senhor, caminhar em direção a Cristo Jesus. E nós abrimos o nosso coração, conduz a nossa mente e coração para que nós recebamos a Tua palavra em nome de Jesus, por louvor da Tua glória. Nós Te louvamos e agradecemos. Amém, amém. Vamos aplaudir a Jesus. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Vou ser o tradutor dela nesta noite, tá? Bom, o tema que foi proposto, né, que veio para nós foi a arte de perdoar e ser perdoado. E foi totalmente direcionado por Deus, porque é algo que a gente passou muito forte, né? Em toda a nossa trajetória, mas que veio sendo mais forte no decorrer desses últimos anos. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso e creio que o Senhor irá trabalhar no coração de cada um de nós a respeito disso também. O texto base diz lá em Mateus 6,12, tá aí. E perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores, né? Existe um lugar onde temos a maior intimidade com o nosso Deus. E este lugar é na oração, onde encontramos paz, conforto e segurança. Jesus nos deixou vários exemplos de uma vida de oração. E todas as vezes que Jesus saía da oração, coisas extraordinárias aconteciam. E o Senhor nos encoraja a estar neste lugar de intimidade, com as portas fechadas e a sós. Mas este lugar está ameaçado de não ter efeito esperado, conforme o texto que diz lá, coloca aí pra gente, por gentileza, o versículo 14 e 15. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Olha que palavra forte, né? Então, a gente já vem sendo tratado a respeito de perdoar como o Senhor, né? E algo interessante, quando Jesus estava ali na cruz, depois de ser tão torturado, né, tão massacrado, tão machucado e judiado, ele diz exatamente: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Isso está registrado em Lucas 23:34. Algumas pessoas dizem que o perdão é dom de Deus, mas na verdade o perdão nada mais é que uma escolha nossa, que uma atitude nossa de querer e desejar perdoar, né? Quando Jesus ensinou os seus discípulos a oração do Pai Nosso, não foi para ficarmos repetindo simplesmente, mas os princípios daquela oração devem nortear as nossas vidas para vivermos dentro da vontade de Deus. Então, é muito forte quando o texto fala, né, no versículo 12, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. E é muito forte no sentido assim, a gente... Não sei se os irmãos já pararam para pensar nisso, ou se alguém já chegou a falar. Eu mesma já disse, eu perdoo, mas não esqueço. Está aqui na minha memória. E o Senhor, Ele é totalmente diferente. Ele perdoa e Ele lança no mar do esquecimento. Há um texto que fala exatamente isso, que é em Isaías
43, versículo 25. Coloca pra gente, por gentileza, que fala exatamente isso. Somente eu, por minha própria causa, apaguei seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles, certo? Então o Senhor, Ele perdoa de uma forma incrível, Ele realmente esquece. Só que nós, meros mortais, a gente não esquece. Isso está no nosso HD interno, né? No nosso armazenamento. Nós não somos um computador que a gente vai lá, deleta, pum, esqueci. Mas eu entendo que, olha só que interessante, o perdão para Deus é esquecer, certo? Mas para nós seres humanos, o perdão significa não levar em conta. Ou seja, eu posso até lembrar da situação que me feriu, da pessoa que causou essa situação que me machucou, que me feriu, porém não dói mais, não me afeta mais. Então, quando não me afeta mais, não me atinge mais, logo, realmente o perdão, ele foi verdadeiro, ele saiu da minha alma, ele saiu do meu interior. E isso que o Senhor quer tratar conosco. Nós podemos ver que não podemos viver sem um relacionamento com o Senhor. E esse relacionamento, para ter... como que eu posso dizer? Para ele validar nas nossas vidas, a gente tem que liberar perdão, porque senão o Senhor não irá nos perdoar. Porque, como foi falado em outras ministrações, né, que outras pessoas receberam o perdão de Deus, mas quando chegou o próximo lá na dívida, não perdoou. Então, o que aconteceu com ele? Teve a paga dos pecados dele. Então, para nós termos uma vida extraordinária, aquela que o Senhor tem para as nossas vidas, e um relacionamento íntimo e verdadeiro, a gente tem que liberar o perdão, e é de coração, é de alma, é lá do fundo. É você ter que remexer nessa situação várias e várias vezes, até você sentir que realmente perdoou. E isso não é fácil, é doloroso, dói, mexer, né, cavucar naquela situação, aquela ferida, mas é necessário para que a gente possa viver o melhor do Senhor. E há muitas consequências que causam amargura quando nós não perdoamos. E o Tiago vai falar um negócio muito interessante, particular, e coisas que o Senhor trouxe ao coração dele a respeito disso. Ufa, pensei que ela não ia deixar eu pregar. Realmente, né, a palavra ela vem para nos tratar, ela vem para nos ensinar. Mas precisa ter uma decisão, é uma escolha. Não basta somente a palavra ser ministrada se eu não decido mudar, se eu não decido ser transformado. Então a palavra ela vem para transformar nossas vidas, mas depende de nós, não depende do pregador, de quem está ministrando, do pastor, não, depende de nós. Então, durante muito tempo de nossas vidas, graças a Deus estamos casados há 15 anos, mas durante esse processo de 15 anos, no começo mesmo, foi um processo bem difícil para nós, né? E eu louvo a Deus, vamos dar nosso testemunho como exemplo mediante essa palavra, e eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores que estão aqui com nós hoje, né? O pastor Marcos Ferreira e a pastora Lisete, porque quando chegamos aqui, viemos com muita mágoa, com muito rancor, por algumas coisas que aconteceram, e não deixava ser tratado, eu principalmente, não deixava ser cuidado. Então isso foi acarretando alguns problemas para o nosso casamento, foi acarretando alguns problemas para a nossa vida. Até então ainda era só nós dois, não tínhamos a Alice ainda, né? Então decidimos, como é só nós dois, então vamos parar por aqui. Vamos nos separar que é melhor, cada um vai para o seu lado, está tudo certo. E isso já vivendo uma vida com Deus, vivendo dentro da casa de Deus, né? Sabendo qual que era os princípios. Mas por algum motivo deixamos, né, esses sentimentos vir brotar em nossos corações e trancamos, né? Começamos a viver nosso mundo, nossos conhecimentos, nossas vontades, e não deixava ninguém chegar perto, ninguém tratar nossas vidas. Até que decidimos, falamos, não, vai ter que ter mudança, ou vai ter essa mudança, ou a gente separa. E quando chegamos aqui, conversamos com o pastor, e eu vim todo cheio da razão, estou certo, tem que ser assim e tal, e o pastor chegou e falou, não, você está errado, é assim, 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 e foi ministrando em nossas vidas.
Aí o pastor me pegou de um lado, a pastora pegou a Flávia do outro, e foi tratando, trabalhando, nos ensinando. E não foi logo de início não, porque chegamos aqui, acho que nós estávamos com 3 anos de casado, né, pastor? Acredito que eram uns 3 anos que nós ficamos na vila lá durante uns 3 anos e meio, por aí. Então não foi tão rápida essa mudança, demorou, porque essa mudança, eu decidi ter essa mudança quando descobrimos que a Flávia estava grávida, e foi depois de 7 anos de casado. Então foram muito tempo esse processo, vamos dizer assim, essa mentira, né, vivendo dentro da igreja, com coisinhas aqui, coisinhas ali, guardando mágoa, rancor, e quando não era no nosso relacionamento, era com pessoas, e levando isso para a nossa vida. Teve um período até muito forte no meu casamento, que foi por conta da minha sogra. A gente deixou muita coisa entrar, muita coisa acontecer, porque tinha muita mágoa da minha sogra, muito rancor por algumas situações, algumas palavras que foram ditas, até mesmo antes da gente casar. E eu até acredito que os meus cunhados estão assistindo, graças a Deus, conseguimos liberar o perdão para a vida deles, porque no processo do nosso casamento foram tantas coisas que eles decidiram não participar do nosso casamento, por coisinhas que foram ditas. Mas hoje, graças a Deus, nós temos uma intimidade, temos uma comunhão, temos uma amizade verdadeira, né? E podemos estar juntos durante alguns tempos. Isso foi o quê? Tratamento de Deus em nossas vidas, mas teve o quê? Uma decisão, uma escolha, através de nós, começou em nós. E chegando no período do nosso casamento, que a gente decidiu ter essa mudança, Deus começou a tratar, Deus começou a trabalhar, e as coisas foram se encaixando no seu devido lugar. E o processo da minha sogra não foi fácil, porque foi um período que ela passou por uma enfermidade, e ficamos nesse processo com ela durante 8 meses, quase 1 ano, cuidando dela, né? Passando esse processo junto com ela. E durante 1 ano desse processo, eu e a Flávia, nós não tinha mais, intimidade como casal, como marido e mulher. Então, bem dizendo, nós estávamos se tornando amigos já dentro de casa. Por quê? Paramos nossa vida, fomos morar na casa do meu cunhado para cuidar da mãe dela. Então, foram quase 1 ano. A gente só cuidando da mãe dela nesse processo, e ela ainda estava gestante. Então foram muitas coisas, muitas situações. E eu, com isso tudo, ainda eu tinha um pouquinho de mágoa, de rancor com tudo que estava acontecendo. E aí acarretava o nosso casamento, nossas brigas, discussões. E não tinha, assim, brigava, no meu ponto de vista, como homem, tá tudo certo. O que eu falei tá tudo certo, ela não tá magoada, tá resolvido. Porque no outro dia a gente se entendia de novo, voltava a conversar. Ela voltava a sorrir, mas era um sorriso amarelo, né? Um sorriso que não tinha alegria, não tinha brilho. Era um sorriso cheio de tristeza, de mágoa. E na minha mente estava tudo certo. Mas durante algum período a gente entendemos que precisava ter essa mudança, que precisava ter essa transformação verdadeira. E algumas coisas eu não vou poder falar aqui no momento. Mas se os irmãos quiserem saber, depois me procurem, que a gente senta, conversa e podemos contar nosso testemunho mais a fundo. Mas assim, Deus foi tão maravilhoso que o nosso querido nos deu essa liberdade, este momento de poder reconhecer a tempo que precisava ter uma mudança, que precisava ter uma transformação. E diante dessa palavra que Deus nos ensina, muitas das vezes a gente ora: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, perdoa nossos pecados, e nós pensamos o quê? Somente no próximo. Não, Deus, o nosso irmão que nos magoou tem que nos perdoar, ele tem que chegar até a mim e pedir perdão. Não. Isso começa em casa, é uma transformação dentro de casa, começa na família esse princípio. E eu aprendi muito com isso, porque hoje as minhas filhas, antes de dormir todo dia, elas oram Pai Nosso, mas não é uma oração decorada, é uma oração que elas entendem o princípio do Pai Nosso, e nós aprendemos a entender o princípio do Pai Nosso dentro do nosso lar. E Deus tem feito coisas maravilhosas, coisas grandes em nossas vidas. Por quê? Porque nós entendemos o verdadeiro sentido de liberar o perdão, de perdoar. Eu muitas das vezes até pareço meio seco, meio bruto, fechado. Por quê? Porque eu entendi. Uns tempos atrás eu até falei com o pastor, eu falei para a Flávia depois, eu acho que eu falei com o pastor, eu acho que ele achou que eu fui meio grosso, meio rude, sei lá. Porque eu falei: pastor, eu decidi, às vezes, dependendo de certas decisões que eu vou tomar, me afastar da pessoa. Para quê? Para não fazer a pessoa pecar. Porque eu sei que tem pessoas que ainda, pelo meu jeito de ser, ficam chateadas, ficam magoadas, pelo meu jeito de falar, de se expressar. E eu falei: eu não quero mais isso, eu não quero mais ser motivo das pessoas estarem dentro da casa de Deus
e às vezes saírem magoadas, saírem chateadas, eu ficar chateado por situações. Então eu quero liberar o perdão e quero viver um ano de transformação. E o pastor chamou para ministrar, eu falei: Senhor, jamais eu imaginava que eu ia ministrar esse ano, jamais, porque teve um dia na salinha, né, pastor? Eu cheguei no pastor, peço até perdão, eu cheguei no pastor e falei, acho que nós estávamos ainda como líder de célula, e o pastor: você vai ministrar? Eu falei: não vou. Mas você vai pregar? Eu falei: não vou. Aí o pastor olhou para mim e falou: então agora, a partir de hoje, você só prega aqui quando eu autorizar. Lembra? Não lembra, né? A pastora lembra? A pastora lembra. Mas eu estava muito, esse dia, eu estava muito fechado mesmo, muito seco, meu coração estava muito machucado. E eu até agradeço o pastor, porque o pastor não ouviu isso que eu disse. A vontade de Deus é maior, né? E eu agradeço mesmo, porque eu sei o que Deus tem para a minha vida, mas muitas vezes eu fugi desse chamado, né? Eu fugi desse princípio. Mas hoje estamos aqui, tendo esse privilégio, essa oportunidade de ministrar e de contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho do que Deus tem feito em nossas vidas, né? E eu creio que isso é só o começo de tudo que Deus tem para fazer ainda. Mas isso começou o quê? Através de uma decisão, através de uma escolha. Eu quero mudar, eu decido mudar. E isso começou não aqui na igreja, começou na minha casa, no meu lar, com a minha esposa, com as minhas filhas. E hoje eu creio, eu posso olhar para a Flávia e falar para a Flávia, tudo que foi dito lá atrás, eu creio que ela me perdoou. E tudo que ela fez também, eu perdoei ela. E não há mais ressentimento. Ela vai até entrar numa parte aqui que fala sobre a gente carregar esse sentimento como uma promissória, como algo que é uma dívida, né, diária. Então, isso tem muito no meio do relacionamento, principalmente marido e mulher. Ah, você lembra lá atrás, 15 anos atrás, aquela palavra que você me disse? Eu lembro, ainda está guardada aqui. Ah, você lembra que você reclamava que o arroz estava queimado, que isso e aquilo? São coisinhas pequenas, mas que ainda nós carregamos para o nosso casamento. Isso faz muito mal. Isso faz muito mal para um casamento, isso faz muito mal para a família, para a criação de um filho. Mas isso demorou para entender, para nós entendermos. Então hoje Deus nos deu essa oportunidade, essa liberdade de poder passar para a igreja, passar para quem está nos acompanhando, está assistindo, que precisa ter uma mudança, precisa ter uma transformação. Depois que nós tivemos a perca da minha sogra, que eu fui entender o quanto eu, Tiago, o quanto eu era chato, o quanto eu era bruto, o quanto eu era, não posso nem falar o que eu realmente, o que eu sentia que eu era, porque muitas das vezes por prazeres minha sogra fazia alguma coisa, eu proibia ela de chegar perto da minha filha. Então foram coisas fortes mesmo que aconteceram entre a gente, que hoje eu vejo, falo: meu, por quê? E nós não temos mais essa liberdade, né, da Alicia chegar, abraçar, estar junto. Então eu me arrependo, pedi perdão para ela, ela me perdoou, graças a Deus, nós entendemos. Mas que vocês entendam que hoje, se há ainda irmãos entre nós, eu mesmo tendo isso como testemunho, perdoe, vá, libera o perdão, não deixe essas coisinhas, né, ficar acarretando seu dia a dia, esses sentimentos, principalmente no meio da família. Porque a família, Deus criou a família, é o princípio, e o Satanás, ele quer destruir a família. Isso começa o quê? Nessas mágoas, nesses ressentimentos, nessas briguinhas, nessas picuinhas. Mas Deus, ele tem prazer e nos dá a oportunidade de entendermos que precisamos viver o novo de Deus, precisamos viver a vontade de Deus, porque não tem nada mais importante que a família, é o princípio. Não tem nada mais importante da gente viver em paz. O Denis estava até comentando sobre o pastor Miguel Sindaz, né? O jeito que ele trata a esposa dele, a Natália, e comentou sobre o outro pastor, o pastor Paulo, né? O pastor Paulo de Freitas e a Socorro. Aí o Denis, foi até engraçado a forma que o Denis falou, ele falou: será que eu vou precisar chegar na idade deles para poder ter esse carinho, esse amor com a minha esposa? Não foi, Denis? Então, nós não precisamos chegar nesse ponto, é uma decisão, uma escolha. Eu decido hoje mudar. Ah, vai ser sempre mil maravilhas? Não, mas a partir do momento que a gente decidimos, Deus assina e as coisas mudam, porque foi isso que aconteceu no nosso casamento. A partir do momento que eu coloquei para fora algo que acontecia, que era, no nosso ponto de vista, algo muito grave, Deus assinou, e Deus falou: a partir de hoje isso não vai mais acontecer, não vai ter mais liberdade para Satanás agir nessa área, não vai ter mais liberdade para Satanás atuar nessa área. E foi o que aconteceu, e de lá para cá, graças a Deus, Satanás não teve mais liberdade para atuar nessa área, e eu creio que não vai ter mais, até nós ficarmos velhinhos juntos. Eu falei para ela uma coisa que eu falei, mas eu vou ter que desfalar o que eu disse, né?
se ela chegasse numa certa idade parecendo com a mãe dela, nós ia se separar. Ia ser o único motivo do divórcio. Mas eu vou ter que desfazer essa fala, né? E que isso não aconteça, tá? Que Deus te guarde. Pode continuar. Só para quebrar o gelo que ela está muito nervosa. Ai, irmãos. Mas é interessante nisso que ele estava falando. E o Senhor tratou de várias formas, né? Tratou no particular com ele e também tratou comigo no meu particular. Porque eu, por mais que pareça assim, ser doce no falar, assim, meio mansa, mas eu não sou mansa, eu não sou doce. Quem me conhece de fato sabe que tem uma faca aqui, então, modo de dizer, tá, irmãos? Então, tinha. E eu era muito áspera com as palavras com ele, porque eu sabia, mais ou menos assim, as pessoas que vão nos machucar não são pessoas distantes, como já foi ministrado aqui, são pessoas do nosso oikos, aqueles que convivem conosco, aquelas pessoas que a gente ama, que a gente tem em alta consideração, certo? E eu sabia onde era o calcanhar de Aquiles, aonde eu podia tocar, que eu sabia que ia desestruturar ele. Então, o que acontecia? Eu vivia uma vida cheia de promissórias, como a Rebeca falou ontem, guardava várias coisas. Então, a princípio eu falava, tá tudo bem, mas não estava bem. Então, a primeira situação que acontecia, eu já tirava várias promissórias assim, e já ia julgando, acusando. E por eu conhecê-lo, eu sabia onde eu podia tocar, que ia doer, que ia desestruturar. E então o diabo, eu dava total liberdade para o inimigo fazer o que ele quisesse. E muitas das vezes era eu mesma que endemoniava o diabo, que ele corria de mim, porque a gente, fazia coisas que realmente nos machucavam ao outro, nos magoava. E quando a Lili nasceu, eu falei, Senhor, eu não quero mais isso. Eu não quero que minha filha viva num ambiente assim, um ambiente que não era saudável. Então, era um ambiente de aparência. Às vezes, as pessoas fora, falam assim, nossa, que casal lindo, que incrível. Ai, quando eu casar, eu quero ser igual a vocês, não sei o quê, aquela coisa. Mas, no nosso particular, dentro de casa, só nós sabíamos como de fato estava, E, infelizmente, eu trouxe muito pessoas da minha família para dentro do meu casamento. Eu abri portas para minha mãe, para terceiros entrarem com opiniões, me direcionando coisas. Eu coloquei pessoas para praticamente quase morar junto com a gente. E isso me fez muito mal, tanto para ele quanto para mim. Principalmente para mim, porque algo que vai ser tratado aqui, que a gente fala, é exatamente a gente se magoa, se machuca, e a gente fica com tanta raiva, tanta ira um do outro, que a gente toma o veneno desejando que o outro morra. Mas quem está morrendo de fato somos nós, e eu estava morrendo internamente. A minha aparência física era uma, mas o meu interior era outro. E algo interessante que Deus tratou é exatamente isso. Quando eu estava lendo aqui a apostila, o Senhor vem falando exatamente isso. Quando nós vamos nos machucando de uma tal forma, o nosso semblante, ele começa aos pouquinhos transparecer o que está interno. E quando a gente tem tanta amargura, tanto sentimento ruim dentro de nós, o nosso semblante é feio. Não sei se alguém já passou por isso. Eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, eu estava na escola, e eu era do ensino médio, e na escola, eu não sei se ainda é assim, porque já faz um tempo que eu estou... Não vem ao caso, mas eu lembro que minha mãe sempre falava que eu andava em bando, Então, na escola, na sala de aula, tinha um grupinho dos CDFs, hoje eu não sei como que chama, que é os crânios, cabeças super inteligentes. Aí tinha um grupinho dos populares, um grupinho não sei o quê, um grupinho não sei o que lá. E eu fazia parte desse grupo dos populares, mas eu conseguia entrar em todos os outros grupos. Eu conseguia estar no grupo dos inteligentes, no grupo dos esquisitos. Eu transitava em todos os grupos, E eu lembro que uma certa vez, eu falei para o Senhor, eu quero mudar, eu quero ser diferente.
Eu comecei a buscar o Senhor naquela época de uma forma diferente. E eu falei, Senhor, eu não quero mais ser como eu sou. Eu muitas das vezes, eu atraía a atenção dos rapazes, dos jovens, mas não porque eu queria algo com eles, porque o meu ego me fazia sentir bem, saber que as pessoas estavam apaixonadas por mim, e eu me gabava disso na escola, com as amigas, às vezes dentro da igreja, aquilo era ótimo para mim, só que eu judiava. Quantas pessoas eu fiz sofrer, eu fiz chorar, e lá na frente eu paguei um alto preço por isso. E aí eu falei, Senhor, eu quero uma mudança para mim, nessa área. Depois veio outras, mas nessa área. E é interessante que quando eu comecei a buscar a presença do Senhor, foi no meados de julho, e a gente entrou de férias na escola, e eu lembro que quando eu voltei, algumas amigas minhas muito próximas olhou assim para mim e falou assim, nossa, você está diferente. Você fez uma maquiagem diferente no rosto? Eu falei, não, eu nem estou maquiada. Ela falou assim, nossa, está com um brilho diferente. Uma outra me abraçou e falou que sentia paz. E o que eu entendo disso? Não era eu, era o Senhor. E quando a gente busca o Senhor, a gente transmite a presença dEle, a graça dEle. Mas quando nós não estamos alinhados com os céus, a gente transmite coisas ruins. O nosso semblante é pesado, a nossa palavra é aguda, é afiada, a gente sai machucando a torta direita qualquer um que passa por nós. E nesse período do nosso casamento, eu estava assim também. Magoando e machucando, ferindo, ele principalmente, porque estava ali perto de mim, e eu estava muito chateada, muito magoada, e por muitas coisas que eu mesma causei. Eu mesma fiz, e tive a consequência disso. Mas quando nós entendemos isso, e vamos diante do Senhor, para que houvesse essa mudança, o Senhor faz, mas eis que haja uma decisão minha. O Senhor, uma vez eu ouvi isso de uma pessoa, e é muito interessante, isso ficou guardado para mim, a questão do livre-arbítrio, né? O Senhor nos dá esse livre-arbítrio, e cabe a nós decidir, escolher a mudança, em desejar essa mudança, né? Então, para a gente conseguir ter essa mudança, é necessário ter essa decisão, a decisão de escolha, porque o perdão não é por merecimento, não é porque a gente alcançou um nível de santidade profundo assim com o Senhor e agora eu sou perdoada. Não, a gente perdoa quem não merece, nós não merecemos e o Senhor continua nos perdoando dia após dia. A palavra dele diz, né, 70 vezes 7, cada vez mais, e mesmo sem nós não merecemos nada. E eu tenho algo importante para falar, assim, que nós vivemos, né, o ano passado. Na verdade, começou em 2020, em 2019 minha mãe faleceu. Logo de imediato, a gente teve muitos gastos, né, com o tratamento e com tantas coisas. E logo também eu estava grávida, a Nicole estava para nascer em fevereiro de 2020. E eu lembro que a gente conversou, né, e falamos, olha, não vai dar para morar mais de aluguel. No momento a gente vai ter que enxugar, né, algumas contas. E aí minha mãe, antes mesmo de falecer, falou assim, ó, a casa lá vai estar com você. Minha mãe tinha uma casa dela aqui na Industrial. Na verdade, é um terreno que o meu avô deixou para os filhos, né? E que no final só ficou minha mãe, os outros demais casou, comprou suas casas, enfim, né? E saíram de lá, então minha mãe meio que cuidava de lá e um tio meu. E aí a gente conversamos, oramos e meu coração assim não queria ir para lá de jeito nenhum, mas eu sei que foi um período para tratamento que o Senhor proporcionou de estarmos lá. Enfim, fomos morar lá e entramos em 2020, né, um pouquinho antes da Nicole nascer. E esse meu tio, ele não queria que a gente entrasse lá de jeito nenhum. É um terreno grande, tem outras casas que na época eram alugadas. E um dos inquilinos chegou para a gente e acabou soltando. Falou assim, nossa, vocês vão morar nesse sobrado? A gente falou, sim. Eu falei, era da minha mãe que morava aí, né? Tanto que minhas coisas, meus móveis estavam todos guardados lá. E aí o rapaz falou assim, nossa, o seu tio falou que só estava esperando ela morrer para me alugar e agora vocês vão morar aí? Então aquilo entrou no meu coração de uma forma, eu falei assim, como é que é? E doeu demais aquilo. Então foi um processo difícil, ele não queria a gente lá, a gente não queria ter que lidar com ele, mas fomos, porque não tinha como a gente naquele momento alugar e pagar aluguel.
E quando foi o ano passado, as coisas pioraram, porque ele ficou muito doente, muito acamado. E uma pessoa que, infelizmente, a vida toda, ela não... A pessoa sem Deus, ela é uma pessoa ruim. Nós sem Deus, eu sem Deus, eu sou muito ruim. Então, a gente não pode julgar ninguém, né? Mas, contando um pouquinho dessa história que nós vivemos, foi um período muito difícil, porque esse meu tio, ele tinha se divorciado há uns anos atrás. A esposa dele, na verdade, ela o deixou porque ele agredia muito ela, e teve uma vez que ele chegou a quebrar o braço dela. Foi um negócio muito difícil, né? E os filhos vivenciando aquilo, acredito que muitos traumas eles viveram ali, né? Então, os filhos foram embora, ela foi embora, e ele se viu sozinho, desempregado, porque ele era pedreiro, autônomo, né? Então, ali a saúde já não tinha mais. E os irmãos, por ele ser problemático a vida toda, para vocês terem uma ideia, desde criança eu escuto, né, falarem que para mim tomar cuidado com ele, porque não é uma pessoa confiável e tudo mais. No decorrer, né, do tempo que nós estávamos lá, aconteceram várias coisas e acabou que a gente começou a cuidar dele. Era um filho a mais, né? E eu sei que para nós era complicado, porque a provisão financeira vinha dele. E o que meu tio tinha a ver com o nosso casamento, com as nossas vidas? Se ele tinha filhos, se ele tinha irmãos para cuidar. Mas, no começo, a gente começou a cuidar, e eu tinha muito disso. Algumas pessoas chegavam em mim e falavam assim: nossa, a Flávia só fosse ser uma santa, cuidando do tio tão problemático. Mas dentro de mim, eu estava assim: eu estou cuidando porque eu sou obrigada. Não porque eu quero, porque eu olhava assim e ficava com raiva. Senhor, mas por quê? Eu já passei tanta coisa, agora eu tenho que cuidar dele, não sei o quê. E era uma pessoa, assim, no começo ingrata, fazia coisa e eu não aceitava. Eu cuidava assim, sabe, com raiva. Até um dia que o Senhor falou comigo e me chamou muito a atenção. Porque a palavra do Senhor fala que a gente tem que amar e dar de comer a quem não tem, não importa quem seja. O Senhor decidiu me amar, me perdoar, e eu não merecendo. Quem sou eu para julgar? E ali o Senhor me fez entender que era um presente. Quando eu entendi isso, demorou muito, eu sofri muita coisa para entender isso. E aí eu comecei a mudar no cuidado com ele. E quanto mais eu dava amor, mais eu era alfinetada, mais coisas aconteciam, e isso acarretava, a gente teve problemas também a respeito disso, mas o Senhor, enfim, foi trabalhando, que no dia antes dele falecer, eu estava aqui no culto, e eu estava muito preocupada, sentindo uma angústia. Eu comecei a orar e falar: Senhor, cuida dele lá. Quando nós chegamos, ele estava passando mal, e a gente socorreu tudo. E antes dele ir para o hospital, eu ainda falei com ele, tive a oportunidade de conversar mais uma vez com ele. E eu senti que dessa vez foi diferente, ele recebeu diferente a palavra, a forma com que eu falei. A única coisa que eu disse: tio, eu quero liberar perdão para você de tudo que você me causou e causou para minha família, mas eu também quero te pedir perdão, porque eu sei como no começo eu estava te tratando, como eu estava sendo com você, e eu quero te perdoar e também te pedir perdão. E eu sei que aquilo foi de uma forma diferente. Ele não chegou a chorar, mas sabe quando os olhos dão aquela aguinha, sabe assim, né? Então eu senti que foi diferente, e ali ele foi para o hospital, ficou, que no final ele faleceu. Mas isso, toda a história do que ele viveu, do que eu e ele e o Tiago passamos naquele quintal, ficou muito marcado para mim a questão do rancor, da ira, da mágoa. Grande parte de todo sofrimento, você chegar no final da sua vida e você olhar e você não tem ninguém, você está sozinho. Isso mexeu demais comigo. Então, hoje, Deus está nos dando a oportunidade e o privilégio de mudar a nossa semeadura, de mudar o rumo da nossa história, liberando perdão e pedindo perdão, mas de coração, para que mudanças venham acontecer em nós. Dentro desse tema, e assim, Deus é tão maravilhoso, Ele tem as formas dele de agir, né? O Senhor, Ele tratou no coração da Flávia, ao mesmo tempo tratou o meu, porque eu não tinha nada a ver com a família. Porém, quando ela ficava chateada, eu estava mais tranquilo para apaziguar a situação.
Quando eu estourava, ela estava mais tranquila para apaziguar a situação. E tanto que no último dia que aconteceu, né, de chamar o SAMU para socorrer ele chegou, ele tinha chegado acho que do hospital, e ele chegou, tipo, a gente tinha acabado de chegar do culto, ele chegou querendo brigar comigo. Falei, você quer que eu morra, tal? E começou a me xingar, e nisso a irmã dele estava perto. A irmã dele falou para ele, não, deixa ele quieto, tal. Aí na hora que eu pensei em responder, ela falou, não, fica em paz que ele está nervoso, tal, deixa quieto. Aí beleza. Aí ele entrou. Aí nisso que ele entrou, ela foi embora. Na hora que ela foi embora, eu subi, ele não conseguia mais entrar para casa dele, ele ficou na porta lá, esfregando a mão no peito. Aí eu chamei o SAMU para ele. E essa foi a última oportunidade que a gente teve de conversar. Eu chamei o SAMU, ele foi, e ele faleceu de domingo para segunda. E assim, graças a Deus a gente ficamos em paz, né? Teve essa paz, essa tranquilidade, porque o que a gente pôde fazer por ele, a gente fez. Mas foi um tratamento para nossas vidas também. E mediante tudo isso que veio acontecendo, liberar o perdão para ele, liberar o perdão para minha sogra, liberar o perdão para alguns parentes, Deus começou a tratar minha vida de uma forma que ele me colocou em certos lugares que eu não estava entendendo na questão de trabalho. E todo lugar que eu ia, Deus colocava pessoas próximas de mim. E essa palavra, esse tema aqui já estava no coração do pastor, porque algumas vezes ele ministrava, ele falava sobre perdão, ele ministrava sobre perdão, ele sempre entrava nessa área de alguma forma. E todos os temas eu usava para ministrar na vida de pessoas. E o Senhor sempre colocava pessoas do nosso lado que estavam precisando ser tratadas nessa área, que estavam precisando ser cuidadas nessa área. Então, quantas pessoas passou por nós que tinha mágoa com o irmão, mágoa com a esposa, mágoa do filho, pessoas que chegaram a falar que não gostavam mais do filho, que odiavam o filho, que odiavam o próprio irmão. Passamos esse momento aí que os próprios filhos, que hoje, assim, não temos uma amizade como antes, porque eles decidiram se afastar, mas da nossa parte nós estamos em paz. Então a gente sabe o que a gente fez, né? O que Deus usou a gente para fazer ali naquele lugar, e eles se afastaram, mas ali a gente aprendeu que não basta estar na igreja, não basta falar que é crente, não basta fazer a obra de Deus, não basta estar aqui no ministério de louvor, não basta estar tocando, não basta estar pregando, temos que viver a palavra de Deus. Então isso Deus foi tratando no meu coração muito forte. Por quê? Porque eu via esses tipos de atitude, e as pessoas falando que serviam a um Deus vivo, as pessoas ministrando na vida de outras pessoas, e eu fazendo parte disso tudo, sendo criticado, sendo julgado, e cuidando dessa pessoa, sendo julgada por essa pessoa, e Deus falando, vocês têm que fazer a diferença, vocês não podem agir da mesma forma. E o nosso desejo era, vamos agir da mesma forma, abandona, deixa lá, eu não tenho nada a ver com isso. Mas Deus falava, não, vocês estão sendo tratados nessa área, eu estou ensinando vocês. E isso foi muito bom para nós, no sentido do quê? De entendermos o Deus que nós servimos, de entendermos a oportunidade que Deus nos deu, que Deus nos concedeu, de amar a pessoa, mesmo ela nos odiando, mesmo ela não nos amando. Então nós entendemos o quê? Que este foi o amor de Deus, não passa nem perto, mas esse foi o amor que Deus teve por cada um de nós. Então por que eu me sinto no direito de julgar meu irmão? Por que eu acho que eu tenho esse direito de não perdoar meu irmão? Eu cresci, o meu pai, eu não sei nem se ele conseguiu liberar o perdão para a irmã dele. Eu cresci vendo o meu pai ter uma mágoa, um rancor tão forte pela irmã dele, por conta de um berço que ele parcelou para ela e ela não pagou para ele. Até certo tempo atrás, eu não sei como que ele está hoje, graças a Deus meu pai está servindo ao Senhor hoje. Eu vou até perguntar para ele se ele já liberou esse perdão para ela. Eu vou ministrar na vida dele, porque eu cresci dessa forma. Então o Tiago era para ser uma pessoa que não liberaria o perdão para ninguém, porque esse foi o meu ensinamento. Meu pai não perdoava a irmã dele, meu pai não perdoava os irmãos dele, era uma confusão no quintal. Então o Tiago foi ensinado dessa forma. Qual que era o papel do Tiago? Vou crescer dessa forma. Então eu não sou obrigado a perdoar ninguém, porque eu aprendi que não devo perdoar ninguém. Então isso é muito forte. Mas graças a Deus eu tive essa oportunidade de entender que eu preciso amar as pessoas, que eu preciso liberar o perdão, que eu não posso viver com esses sentimentos na minha vida, porque esse sentimento não acarreta somente para o Tiago. Eu tenho uma família, esse sentimento eu trazendo para a minha vida, eu levo para minha esposa, eu levo para as minhas filhas, que não tem nada a ver, que não entende ainda o que é esse sentimento. Pode até entender, mas elas, assim, esse dia mesmo a Nicole, eu dei uma bronca nela, ela chegou, pai, você é o melhor pai do mundo. Eu tinha acabado de dar uma bronca nela. Então, é isso que nós temos que ser. A pessoa veio e nos ofendeu,
Senhor, está em tuas mãos, entrega para o Senhor, no momento certo, Deus vai agir, Deus está trabalhando, Deus está tratando. O problema, vamos falar, tem que ser eu, né? O meu problema é que eu quero resolver as coisas da minha forma, do meu jeito, na minha hora, no meu tempo, mas Deus não tem isso para nós. Nós temos que aprender a confiar no Senhor. Então, a partir do momento que eu entrego para o Senhor, eu falo: Senhor, essa pessoa me magoou, se eu tiver alguma culpa, eu te peço perdão, eu peço perdão para essa pessoa, mas no momento eu não tenho como falar com essa pessoa, mas eu entrego em tuas mãos, Deus vai trabalhar, Deus vai agir no momento certo, vamos ter a oportunidade de sentar, conversar e pôr tudo em ordem. Por quê? A partir do momento que eu entendo isso, Deus tem prazer em nos abençoar, Deus tem prazer em nos dar o melhor dessa terra, Deus tem prazer em fazer nós vivermos bem. Então, por que eu vou viver das migalhas? Porque eu estou magoando uma pessoa, porque eu estou ofendendo uma pessoa, se Deus já me ensinou que eu não preciso disso? Até quando eu vou querer viver dessa forma? Até quando eu vou ficar carregando esse sentimento? Até eu criar uma doença na minha vida? Porque nós aprendemos que a mágoa, o rancor, o ódio, que seja, qualquer sentimento, traz doença para o nosso físico. Esses sentimentos, ele traz o quê? Traz câncer, traz tumor, traz dor de cabeça, traz outras consequências, traz outros tipos de sequelas. Quantas pessoas a gente vê que tem derrames, tem infarto, está ali toda torta, por quê? Porque odiava uma outra pessoa, está ali numa cama hoje, porque odiava uma pessoa, porque trouxe sentimento para a vida dela, né? Então o Senhor, Ele nos dá essa oportunidade, Ele nos dá esse momento para nós entendermos que precisamos viver a vontade dEle, que precisamos viver o amor dEle, que é um amor verdadeiro. Então, a nossa identidade não é essa. A nossa identidade não é uma identidade que eu, Tiago, não libero perdão, eu, Tiago, não perdoo, eu, Tiago, sou mascarado, aqui na igreja eu sou uma coisa, em casa eu sou outra. Não, a nossa identidade tem que ser a identidade de Cristo. Então, se até ontem, até hoje, até entrar aqui nesta noite eu vivia dessa forma, Deus me dá a oportunidade de viver um novo de Deus na minha vida, um novo de Deus na minha casa, um novo de Deus com a minha família. O Senhor, eu estava observando esses dias, esses cultos, a oportunidade que nós temos de chegar ali na frente, expressar o nosso sentimento, pedir perdão. Eu estava até comentando com a Flávia, eu falei: Deus está fazendo, Deus está trabalhando. Acho que o pastor Marcos Gabriel, o pastor Marcos Gabriel comentou sobre isso. Este ano, se a igreja entender, não lembro se foi o pastor Marcos Gabriel ou o pastor Marcos Ferreira mesmo, se a igreja entender, se eu entender que eu preciso viver um novo tempo, uma nova história, liberar o perdão, nós não vamos conseguir pôr gente neste lugar, porque realmente é o que está faltando para nós, é o que está faltando para o Tiago, é o que está faltando para a Flávia, é o que está faltando para a minha casa. A partir do momento que nós entendemos que este ano é o ano do perdão, Deus vai derramar coisas grandes neste lugar. Deus já está fazendo, assim como Deus está fazendo em outros lugares, assim como Deus está fazendo em outras igrejas. Então é o tempo, é o ano que Deus preparou para nós. Então vamos entender, vamos deixar o nosso ego de lado, vamos deixar nossas vontades, vamos deixar aquilo que nos dá prazer. Eu sou assim mesmo, eu nasci assim mesmo, eu não mudo. Não, eu vou pedir perdão para ela para quê? Ela nem gosta de mim. Se nós parar para analisar, são tantas coisas pequenas, né? Tantas coisas fúteis, besta, coisas que não faz sentido, que nós carregamos, mas muitas das vezes essas coisas se tornam tão grandes para nós, faz tanto mal em nossas vidas. Quantas vezes eu vi a Flávia chorando desesperada, porque estava chateada com algo que ela deduziu que a pessoa tinha falado dela, que a pessoa nem tinha falado. Quantas vezes nós sentamos para conversar, né, por causa dessas coisas? Fulano falou isso de mim, ciclano falou aquilo, até mesmo no meio da família. Quantas vezes paramos para conversar? Mas aconteceu isso, e agora, como vai ser? Ficava com aquele sentimento, com aquele rancor. É o que está sendo ministrado esses dias. Se nós pegarmos tudo que está sendo ministrado e o que vai ser ministrado ainda, mas já começar a deixar Deus trabalhar, Deus agir,
o último dia vai ficar pequeno este lugar. O que Deus vai fazer neste lugar, no último dia vai ficar pequeno. Com a glória de Deus neste lugar, nas nossas vidas. Então eu não quero ficar de fora, eu quero fazer parte. Então que nós possamos entender e querer fazer parte, e querer viver este ano, este sobrenatural de Deus. E todas as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos, vai ser fácil? Não vai. Vai ter momentos que o inimigo vai tentar armar ciladas em nossas vidas. Para quê? Que é o papel dele. O papel do Satanás é ficar acusando, é ficar falando, não, você não mudou. Quantas vezes nós aqui no relacionamento, não, mas você não mudou, você é um cavalo, você é bruto, você é isso, você é aquilo. Mas eu estou tentando mudar. Não, mas você é. De tanto falar que eu era, eu falo, agora eu sou mesmo. Agora eu sou mesmo. Devolve aqui a ferradura, vai. Entendeu? É desse jeito. Então, mas não é mais tempo disso. Não é mais tempo da gente deixar de lado ali e falar, é a administração do saco de batata podre. Não é mais tempo da gente deixar o saco de batata podre ali, ó. E no momento que der uns 5 minutos, vou pegar de volta, vou carregar ele aqui, ó. Vou embora de novo com esse saco de batata aqui, exalando aquele cheiro ruim para lá e para cá. Eu tenho a oportunidade de ver esse cheiro exalando de vida de pessoas ali na 25 de março todos os dias. Aqueles pessoal que sai ali da Cracolândia, passa pela loja ali, ó. O pessoal passou. Tem até um pastor acompanhando aqui hoje, o pastor Márcio, que trabalha comigo lá, está acompanhando. Aí ele até faz assim às vezes, porque o pessoal passou. Você vai na porta meia hora depois, aquele cheiro podre está lá. Como o ser humano é podre quando não tem Deus. Então, nós não precisamos disso. Nós não precisamos disso. Então, deixa de lado, abandona esses ressentimentos, abandona essas mágoas, tudo que não vem de Deus, abandona. Viva o novo de Deus. Viva o novo de Deus para a sua vida. Eu quero viver o novo de Deus para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Eu quero exalar o amor de Deus na vida de pessoas que estão ao meu redor. Muitas das vezes o inimigo tenta confundir, o inimigo traz pessoas para tirar nosso foco, para tirar aquilo que Deus tem para nós. O inimigo traz pessoas para tentar tirar os nossos olhos daquilo que Deus já preparou para nós. E muitas das vezes eu caio, muitas vezes eu olho para o lado. Nesse momento que eu olho para o lado, o Senhor fala, está aqui já a sua bênção. Mas porque você olhou para o lado, você se afastou. Você se afastou. Mas foi uma decisão de Deus? Não, foi uma decisão minha. Eu fiz a escolha. Eu decidi me afastar. Então, mediante essa palavra, eu não quero mais viver dessa forma. Eu não quero mais se afastar daquilo que Deus tem para a minha vida, daquilo que Deus escolheu para mim. Então, que possamos entender, né, o amor de Deus. Porque a partir do momento que eu entendo que Deus é amor, nada me abala. Nada tira meu foco, meu alvo de Deus, daquilo que Deus tem para mim. A partir do momento que eu entendo que Deus, o Deus que eu sirvo é um Deus maravilhoso, é um Deus que traz paz, alegria, que não deixa esse ressentimento cair em nossos corações. Mas você fala isso agora. Não, é uma decisão, é uma escolha. E eu decido não mais viver dessa forma. Eu decido não mais ter esse tipo de atitude. Então, a partir do momento que você pensou, vai em Deus já, fala, Senhor, me perdoa, vê esse sentimento. A pessoa falou algo ali, já vai, se resolve com a pessoa. Já chega na pessoa, se resolve, ela fala, me desculpa, eu não sei se você fez por um motivo qualquer, se foi sua intenção, mas eu não gostei disso que você fez, eu não gostei da forma que você falou, eu não gostei da sua atitude, me perdoa, tá? É igual está sendo feito. Há tanto tempo, tantas coisas que a gente está ouvindo aqui. Irmãos, não parem de fazer o que vocês estão fazendo por conta do que eu vou dizer agora. Mas quantas coisas que a gente estamos dizendo aqui, que fazem anos já, que as pessoas estavam sentadas aqui, a palavra sendo ministrada, e aquilo guardado. E aquilo guardado. Foi o exemplo que o pastor usou no primeiro dia. Você está apto para trazer água para mim? Como está seu coração? Mas quanto tempo eu mascarado aqui chego, tô água, tô o café, entendeu? Entenderam? Até mesmo o simples fato, pastor, eu estava pensando, a gente que trabalha com a parte de cozinha aqui, de culinária, até mesmo o simples fato de você trazer um bolo para vender dentro da igreja, você trazer algo para vender, para servir para o seu irmão, como está seu coração? Como foi preparado aquele bolo?
Como que estava o ambiente da sua casa quando você estava ali à beira do fogão fazendo? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, que possamos abrir nossos olhos para começar a ver com os olhos de Deus, abrir nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus e abrir nosso coração para começar a deixar Deus trabalhar em nossas vidas verdadeiramente. Tá. Só para finalizar, né? Diante de tudo isso que ele falou, que nós estamos vivendo, que nós nos alinhamos, nós nos fechamos dentro de casa e a gente tomou algumas posições, o Tiago e eu. Então a gente sentou à mesa e esclarecemos tudo que precisava ser esclarecido. No nosso casamento, coisas que nos machucaram, coisas que nos feriram. Antes do final do ano passado, já vinha acontecendo coisas que a gente precisava resolver, a gente sentou, resolveu e falou assim, a partir de agora, é um novo ciclo para a nossa história, um novo ciclo para a nossa casa, para a nossa família. Irmãos, a gente tem experimentado coisas que têm sido extraordinárias do Senhor, mas por uma escolha que a gente decidiu. Então, hoje, a Flávia, ela não traz mais pessoas de fora para dentro do casamento. E quando eu digo isso, são conselhos, são coisas que eu, muitas das vezes, falava com pessoas que não deveriam falar. E eu entendi que a gente tem que fechar alguns ciclos, algumas coisas. Eu sei que se eu precisar de alguém para me aconselhar, eu sei que tem um pastor, eu sei que eu tenho a pastora Lisete, são pessoas sábias de Deus, que Deus colocou para nos dar um norteamento, para nos direcionar. Nós temos, além deles, nós temos Deus também, que tem o poder de fazer o milagre nas nossas vidas e de nos mudar quando nós colocamos as nossas vidas diante dele e falamos, Senhor, eu reconheço que eu pequei, eu reconheço que eu errei e eu quero liberar perdão, eu quero pedir perdão, eu quero mudar. Sabe, algo que o Senhor trouxe, o Espírito Santo mesmo, na hora que eu estava escrevendo, né, que nós estávamos conversando, olha só que interessante, a falta de perdão nada mais é do que uma tatuagem na alma, e essa tatuagem se transforma em amargura, e ela azeda a alma. Então isso ficou tão forte, né, que nós falamos assim, eu não quero isso para a minha vida, não quero isso mais para o meu casamento, não quero para a minha família, não quero para as minhas filhas. E a gente está ainda num processo de mudança. Eu sei que, como ele falou aqui, muitas coisas ainda vão acontecer, mas se nós estivermos ali, aliançados com o Senhor, como diz o tema dessa palavra, olha que interessante, a arte de perdoar e ser perdoado. Foi isso que aconteceu comigo, foi isso que aconteceu com ele. E isso que o Senhor tem para cada um de nós aqui nesta noite. Então, vamos tomar posse disso e mudar o nosso ciclo a partir de hoje, a partir de agora. Eu sei que ainda há coisas que precisam ser moldadas, serem quebradas. E o Senhor está aqui, nos dando essa oportunidade linda de nós nos consertarmos diante dele e liberar, não mais carregar, né, o saco de batata, não ficar mais com esse odor, exalando esse mau cheiro por onde a gente passa e contaminando pessoas, mas que a gente venha exalar a graça, a doce e presença do Espírito Santo por onde a gente passar, amém? É isso, irmãos. Obrigado a todos, pastor, obrigado pela oportunidade, agradeço, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Graças a Deus, paz do Senhor. Que coisa, né? Como é que Deus trabalha, como Deus faz, como Ele tem o jeito dele de agir. Eu estava ali meditando, pensando, lembrando, eu queria aproveitar para dizer isso para você que está em casa ainda e para os irmãos que estão aqui, lembrando do Tiago, pastor Marcos Gabriel, lembrando de todo o processo, e eu estava analisando ali o tema, né? Esse tema foi o Espírito Santo que deu ao meu coração, desse jeito, a arte de perdoar e ser perdoado. Os pastores escreveram as lições, os escritores escreveram as lições, mas todas elas foi no meu coração. O Espírito Santo deu a direção do tema e eu pedi para eles escreverem. E agora, quando o irmão Tiago falou, eu fiquei olhando ali, porque perdoar é uma arte, e é verdade. A gente muitas vezes ouve. E irmãos, vamos decidir
não nos assentarmos em cima de palavras, mas vamos realizar realmente, ter atitudes. Porque senão daqui a anos nós estaremos aqui de novo, e muitos estarão de novo pedindo perdão. E eu estava aqui, Tiago, pensando nisso, que a gente tem uma atitude de, sabe, por exemplo, nós vamos para um momento que estamos fazendo todo o culto e é muito especial. E talvez alguém sente e fique olhando o que o outro fala e depois chega, puxa, mas era isso mesmo? Não. Olhar para dentro, eu estava olhando ali, irmãos, eu tenho muita coisa para consertar também. E a gente trabalha nessa área, existe um segredo muito interessante. Presta atenção nisso. Isso chama-se empilhamento. As coisas pesadas, elas estão em cima. E eu queria desafiar você a pensar nisso. Se você tira uma coisa pesada, vai aparecer uma mais leve. Sempre tem alguma coisa. Sempre terá, irmão Carlos, alguma coisa. Então a gente tem que ficar atento. Talvez a coisa não é mais pesada como era antigamente, mas tem coisa lá. E deixa o Espírito Santo tratar de todas as formas. Eu olhava para o Tiago e para a Flávia. Eu comecei a tratar a Flávia, acho que ela tinha 12 anos, coisa assim. E o Tiago também, na mesma idade. O pai do Tiago disse para mim assim, esse menino não vai prestar para nada. Ele não vai ser ninguém na vida. Ele não vai viver no meio da rua. E eu disse para ele assim, não, ele vai sim. E graças a Deus, o Tiago está aqui hoje, casado, pai de filhos. E o Natanael hoje é crente, lavado e remido no sangue de Jesus. A gente ia para o culto, o Nata pegava a mãe, a Lourdes, e eles iam para o bar, ficavam os dois no bar. Quantos anos? E é o que a gente falava para o Tiago, vai trabalhando, presta atenção nisso, vai trabalhando. E eu vou dizer uma coisa para o pessoal mais velho aqui, em nome de Jesus. Talvez você está aí ouvindo o Tiago falar e fica dizendo, mas o Tiago é bravo, o Tiago é isso, o Tiago é aquilo. Olha para mim, tem uma história por detrás da vida desse menino. E que é o Espírito Santo que vem trabalhando há muito tempo. Eu posso falar isso hoje porque eu sei que o coração dele é diferente, sabe? Pense que você também tem o teu jeito de ser, todos nós temos o nosso jeito. E é do jeito que nós somos que Deus nos usa. Diga, do jeito que eu sou, que Deus me usa. O Tiago entra em lugar que nenhum de nós teríamos coragem de entrar. O Tiago fala com gente que nenhum de nós teríamos coragem de falar. Amém? Lisete, queria só dizer isso, que Deus guarde o Tiago e a Flávia. Por que você não fez isso com os outros? Porque tem uma intenção aí que só Deus e eu sabe, em relação ao Tiago e a Flávia, quando o Espírito Santo falou comigo, na virada do ano, pastor Marcos, um pouquinho antes, quando o senhor falou comigo aqui, num desses cultos de compartilhamento, e eu fui lá nele e falei para ele assim, ó, põe na lista aí, Tiago e a Flávia, Deus guarde vocês, amém? Vocês estão num projeto, não desista. Os desafios vão vir. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vem vontade. Quando a gente começa a tratar essa questão, vem vontade. Agora há pouco eu estava com vontade de ficar com raiva da Lisete. O diabo estava falando para mim assim, fecha a cara, fica com raiva dela. Ela não precisava ter entrado no quarto e falado do jeito que ela falou. Entendeu? E ela não falou nada, foi eu que falei. Eu acordei e falei assim, que horas são? Ela falou assim, 7h10. Eu não acredito, por que você não me chama ontem? Porque eu já tinha que estar por ela. Ela falou assim, uai, você não fala nada. Olha só, não foi nada, eu estou contando que não foi nada. Mas você não me falou que você tinha que estar mais cedo? Mas também ninguém sabia que ia chover, um pouquinho antes do culto. Eu não falei para ela que se chovesse, eu queria vir antes, que ia colocar o carro à disposição. Olha só, estou falando de casamento, você que está em casa. Você percebeu? Eu não disse nada, eu falei assim, filho, eu vou dormir, você me acorda, eu não vou nem levar o celular para cima. Subi que eu queria descansar um pouco, viajei ontem o dia inteiro. Aí ela entrou no quarto, e eu senti que ela entrou no quarto, eu estava com o meu tapa-olhão lá, e eu só falei assim, Lisete, que horas são? Ela falou, são 19h10. Eu fiz a conta 19h10, o irmão Carlos já deve ter falado lá, eu vou precisar de carona hoje, o Tiago vai pregar, eu sei que é uma correria, para mim pregar é normal, para eles talvez não é, ai meu Deus, passou tudo isso na minha cabeça, eu não falei nada disso para ela, eu só disse, pelo amor de Deus, por que você não me chamou? Ela falou assim, eu tinha que ter obrigação de te chamar, pois irmão, dali para frente o diabo fica com raiva dela, meu, fica com raiva dela, fecha a cara, eu abri a boca no carro, gente, eu abri a boca no carro, eu vim calado no carro e o diabo ministrando na minha vida. O capeta ministrando o pastor Gabriel na minha vida. Fecha a cara, fica com raiva, fica uns 3 dias sem falar com ela. Amanhã ela vai pregar, então você fica sem falar com ela, que é para cutucar ela, para dar o troco nela, para ela ver o quanto é bom. Mas ela não fez nada, foi eu. Casal, casa. Isso acontece o tempo inteiro. Vocês voltando para casa, porque vocês deixaram Ivani,
sem querer vai sair faísca. O que a gente muda é como a gente tem pessoas do lado, irmã Maria. Quando tem alguém do lado, a gente dá aquela... Uma hora que dá para escapar a luz, a gente vai para cima. Amém, queridos? Nós vamos para outro momento agora. Eu quero louvar a Deus. Aí tem uma multidão assistindo a gente. Esse instituto Fazendo Diferença que pediu para você colocar de onde você é, sou eu, é o pastor da igreja. Põe aqui para a gente conhecer vocês. Tem bastante gente, está passando gente assistindo. Invista na tua família. Esse perdão é muito especial. A gente precisa liberar isso em nome de Jesus. Amém? Nós vamos para um tempo agora que é importante para a igreja. Eu quero dizer para você o seguinte: você só sai, irmão, se você precisar sair. Se você não precisar, fique aí, porque o Espírito fala com cada um de nós. E eu tenho uma palavra de orientação para a igreja. Deus abençoe você, Deus te guarde. Eu desafio você que está em casa a reunir com a tua família, com pessoas que você lembrou agora, que você precisa falar, que você precisa pedir perdão. Faça isso em nome de Jesus. E o outro desafio: venha um desses dias, nós temos ainda até domingo, venha estar conosco, porque é diferente estar aqui, para esse momento que nós estamos decidindo não deixar mais aberto, porque a rede social é muito perigosa. Então a gente decidiu cortar, para que a gente fique só internamente aqui. Mas venha pelo menos um dia. Amanhã estaremos aqui, amanhã é quarta, né? Quarta, quinta, sexta e sábado, às 20 horas, e domingo às 9h30 da manhã, para o encerramento da campanha. Como disse o Tiago, vai acontecer, já está acontecendo. Deus abençoe você que está na live. Paz. Irmãos.